Então, bom dia, pessoal, né, a todos e a todas. Meu nome é Jéssica, eu sou a atual coordenadora do capítulo da Eval Youth Brasil. Enfim, estou aqui apoiando a Cássia, estou vendo que a Cristiane está aqui também, a Mila, né, todas nós fazemos parte aqui do capítulo da Eval Youth Brasil. E bem rapidamente, né, o que é a Eval Youth? A Eval Youth, na verdade, é uma global network, então é uma rede de networking global. Começou lá em 2015. Mudo para mim, gente, desculpa. Eu acho que a Jéssica caiu. Eu também eu achei até que fosse a minha internet. Acabei de ver que ela caiu aqui. Então, vou esperar um pouquinho, ver se ela volta. Eu acho que ela caiu. Caiu para todo mundo. Gente, desculpa, eu fui tentar desligar uma ligação e desliguei a reunião. Me perdoem. Retomando aqui rapidamente. Então, vocês me escutam? Sim, sim. Escutamos, sim. Legal. Então, como eu estava dizendo, né, então a Eval Youth é essa rede de networking global, né, que começou lá em 2015, no Ano Internacional de Avaliação, então foi uma iniciativa lançada lá em Katmandu, no Nepal, e desde então é uma rede que foi crescendo, né, então tem capítulos espalhados por vários lugares, enfim, do mundo, mas da lusofonia mesmo, o Brasil é o único que tem um capítulo. Então, nosso capítulo começou ali em 2021. Na verdade, a gente já se organizava, né, um grupo de jovens emergentes e avaliadores. Nós tínhamos um grupo, temos ainda um grupo de WhatsApp, que a gente chamava carinhosamente de Feirão da Avaliação, divulgar oportunidades, enfim, falar sobre eventos e tudo mais, eventualmente até organizar alguns eventos. E então nós lançamos o nosso capítulo ali em 2021. Nós fazemos parte também da Eval Youth América Latina, né? Então a gente faz parte, e o nosso principal objetivo hoje é fortalecer a nossa VOLP, que é a nossa Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, a RBMA, né? Então nós temos pessoas que participam do capítulo, também participam de iniciativas da rede, e também fortalecer a nossa participação aqui na América Latina. Então, nós temos lançado mão de algumas iniciativas, enfim, que estão para acontecer, como algumas escolas de formação, pela primeira vez traduzidas em português. Então, esse desafio também é da gente conseguir se integrar aí nesse ambiente, né, de maioria hispanofalantes. Então, também como o Brasil consegue se integrar e a gente consegue ter um contato maior, participar de mais atividades junto com outros jovens emergentes e avaliadores daqui da América Latina. Então, esse é o grande objetivo da Eval Youth Brasil também, então, fortalecer a nossa VOLP, trazer mais conexões entre nós aqui e, eventualmente, a América Latina, e também, claro, fortalecer a própria participação dos jovens emergentes e avaliadores na avaliação. A gente fala que é um ciclo virtuoso, né? Então, como que, ao mesmo tempo, a gente advogar por mais jovens emergentes e avaliadores na avaliação, também advogar pela importância e pelo papel da avaliação, né, em programas sociais, políticas públicas, na tomada de decisão com base em evidência, e também fortalecer o papel da América Latina, dos jovens, né, e da América Latina no contexto mundial de avaliação. Então, esse é um pouquinho do nosso capítulo. Quem tiver mais interesse em conhecer à medida que a Cássia fala, eu vou deixar um documento aqui que chama documento de embarque, que tanto dá para vocês preencherem formulário para participar da Eval Youth, ou para estarem lá no grupo de WhatsApp, enfim, para consumir informação, e também saber um pouco mais. Lá tem um documento sobre o nosso histórico, o que é a Eval Youth. Então, tudo isso que eu falei brevemente para vocês, vocês podem se aprofundar um pouco mais. E é isso, obrigada, Cássia.
pela oportunidade. E qualquer dúvida é só me escrever. Imagina, eu que agradeço, Jéssica. Bom, e aí até falando sobre sobre Evalue, foi lá que eu comecei a gente começou, a Jéssica falou, né, desse grupo do feirão ali de vagas ali, que aparecem várias vagas ali compartilhadas entre a rede de iniciativas, e foi lá que surgiu a ideia para essa mesa redonda, né? Então até vou voltar aqui um pouquinho o slide para contextualizar. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre as possibilidades e desafios do uso de CACDAS, que são, na verdade, os softwares de análise qualitativa de dados, né, em avaliações. Talvez aqui mais gente também já tenha usado, ou enfim, já ouviu falar um pouquinho sobre eles. E aí foi lá no grupo da Evalue que eu trouxe uma questão do tipo, gente, alguém está afim aí de me dar umas dicas para eu tentar usar isso numa avaliação? A gente troca bastante dicas, enfim, experiências lá. E aí foi nesse momento que aí a Jasmine também estava junto com a Jéssica na última gestão, trouxe essa questão para mim no privado, falou, Cássia, e se a gente tentasse levar essa discussão para local ou para outras semanas, enfim, de discussão de ferramentas e metodologias em avaliação, e para ver se a gente consegue trocar. E aí vou dizer também de um interesse super particular meu, porque eu trabalho, né, com consultoria na área de avaliação, na área de pesquisa, e eu sempre fico procurando tanto gente para trocar, né, enfim, experiência, metodologia e um pouco do que demandam essas avaliações, como às vezes também preciso de gente para me ajudar, e é sempre um desafio super grande. Acho que a Mila já conversei, né, um pouco com isso, na época a Mila justamente estava tendo o bebezinho, então aí na época ela até falou para mim que já tinha mexido um pouquinho, então eu sempre fico procurando também gente, eu falei, pode ser um momento legal também da gente ver quem está mexendo com isso ou não. Então, só para começar, gente, eu preparei aqui bom, o formato daqui, a ideia é ser uma mesa redonda, né? Mas até eu mandei um e-mail para os primeiros inscritos nessa mesa, e aí eu perguntando algumas dúvidas, né? E, na verdade, eu vi que muita gente nunca tinha mexido e, na verdade, tinha curiosidade de aprender a mexer um pouco mais com esses softwares. Acho que aqui eu não vou conseguir trazer isso, mas eu tentei trazer até uma apresentação que desse para a gente interagir e também trazer alguns exemplos, assim, da gente fuçar aqui em algumas possibilidades. E aí, claro, fiquem super à vontade para abrir a câmera ou, enfim, mesmo no chat comentar, para a gente ir trocando ao longo aqui da conversa. Bom, então a ideia é a gente falar um pouquinho do uso, né, do CACDAS em pesquisas e avaliações e com foco em intervenções. Aí eu vou até aqui abrir um breve parêntese, assim, que a gente está falando aqui de programas, projetos e políticas públicas, porque, obviamente, o uso dos softwares, ele está muito presente, às vezes, em áreas mais acadêmicas, né, em grupos de pesquisa, pessoal que fez mestrado, doutorado na área, sabe que tem muitos grupos aí da área de ciências humanas, né, sabe que tem muita gente que usa, mas eu até estou querendo puxar um pouco mais aqui da gente ver como que a gente usa ele num contexto de avaliação, né? Então, não é um contexto só da pesquisa por si só, né? De olhar ali de forma ampla, vamos dizer assim, com bastante tempo, mas a gente pensar em usar esse software mesmo, uma proposta assim de avaliação, em que a gente tem ali contratante, a gente tem beneficiários de um projeto, a gente tem muitas condições, né, e variáveis ali que acabam mexendo um pouco com esse uso, né, desse software, né, então, de tempo, de demanda, de coleta e tudo mais. E a gente falar um pouquinho sobre essas experiências, as oportunidades, enfim, de usar esse tipo de software. E aí eu queria, assim, se a gente pudesse fazer uma breve rodada de apresentação, só para a gente falar um pouquinho, né, se já usou, enfim, se trabalha com dados quali, só da gente conseguir compartilhar um pouquinho aqui para ver mais ou menos em que pé está todo mundo. E aí, como eu já estou ali na apresentaçãozinha, vou só aqui adicionar um pouquinho. Então, assim, como eu falei aqui, né, eu trabalho com consultoria, meu nome é Cássia Bobadilla, trabalho mais ou menos uns 10 anos com pesquisas qualitativas e métodos mistos, trabalho bastante com fundações empresariais, enfim, com organizações sociais, estou trabalhando mais recentemente com o governo, e, bom, eu uso o software mais ou menos há uns 7, 8 anos. Comecei a usar, depois eu conto um pouquinho mais para frente, porque
Comecei a usar durante o meu mestrado, porque eu tinha muito dado, e, gente, eu estava já desesperada, não sabia muito o que fazer, com tanta anotação de campo e tudo mais. E aí comecei a pesquisar, enfim, fui para um congresso, conheci o NVivo, outros softwares, e aí falei, acho que pode ser uma solução. Mas naquele momento, que aí é uma coisa que a gente vai falar aqui também, a licença era muito cara, eu não consegui comprar, mas fiquei com isso no radar. E depois, mais para frente, eu tive a oportunidade de comprar a licença e começar a usar. Então, um pouquinho isso. E aí, obviamente, tenho dúvidas também. Acho que aqui no Brasil eu converso bastante em chats, assim, que tem pessoal de fora para trocar, mas sinto essa necessidade, assim, de conversar com mais gente que tem usado aqui. Quem quiser se apresentar na sequência, quem puder também, que às vezes eu sei que tem reunião, né? Eu vou, Cássia. Bom, eu também, igual você, tenho bastante experiência na área qualitativa, tenho mais ou menos uns 10 anos de experiência, e a primeira avaliação que eu participei, basicamente, nossos dados eram quali, né? Então, a gente fez mais, a Mila estava também no time, nós fizemos cerca de 48, 49 entrevistas, algumas com 2 horas e meia, beirando 3 horas de duração. Então, imagina fazer a transcrição, trabalhar com tudo isso, e como você, acho que entrar naquela questão do rigor, né? Como você tem o rigor, você não, por ter dados quali, né? Como você traz rigor também para esses dados, como são dados extremamente valiosos. Nesse sentido, eu nunca trabalhei com Cactus, por isso que eu estou aqui, estou achando muito interessante. Nós trabalhamos na época com o MaxQGA, também é um software para análise de dados qualitativos. Achei muito legal, a gente trabalhou muito com a ideia de categorização, a gente trouxe categorias, isso foi muito legal, porque a gente conseguia encontrar padrões nas entrevistas, e depois você consegue criar mapas mentais, você consegue criar várias coisas a partir da categorização desses dados, e até quantificar, né, o quanto uma determinada categoria, qual que é a recorrência dessa categoria, o que isso significa, por exemplo, no sentido das perguntas avaliativas, né, então, como nos ajudam a responder até as perguntas avaliativas. Mas, assim como você, eu achei muito caro também, a licença do MaxQGA é caríssima, que a gente fez na época usar de maneira... Cada um fez uma assinatura por 30 dias, e a gente conseguia ter um espaço lá que é trabalhar em grupo, então você conseguia todo mundo acessar do seu computador, no diretório ali o mesmo grupo, mas também eu achei muito caro, e é isso, estou aqui porque eu me interesso cada vez mais por esses dados quali, eu estou tentando cada vez mais aprender o Quant, comecei a introdução ao R e tudo mais, mas eu tenho essa veia muito forte do quali, e também estou bastante interessada em aprender mais só sobre esses softwares, enfim, exatamente como você falou, né? Como mexer com essa grande volume, que para mim é Big Data, só é qualitativo, como mexer com esse grande volume de dados aí, como que os softwares venham para nos ajudar nesse sentido, sem a gente ter, né, aqueles documentos gigantescos com entrevistas, enfim, e tudo mais. É isso. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Paulo? Eu vou pegar a onda aqui da Jéssica, que falou que está aprendendo R. Eu sou o oposto, né? Então, eu conheço muito de R, trabalho muito com pesquisa quantitativa e qualitativa. Assim, apesar de ter trabalhado em algumas instituições que trabalham com pesquisas qualitativas, onde tem pessoas do time que trabalham com pesquisa qualitativa, inclusive a Cássia, a gente trabalha juntos, eu na pesquisa quant, ela na pesquisa quali, mas o meu interesse mesmo é entender a questão de, sempre quando eu precisar de alguém que trabalhe com pesquisa quali, saber quais são as ferramentas que essa pessoa utiliza ou não utiliza, ou que saiba manipular para essas pesquisas qualitativas, que eu acho que quali e quant é triangulação de métodos, gente. Eu acho que pesquisa, quanto melhor triangular esses métodos, eu acho que a pesquisa ela sai muito mais enriquecida para ambos, né? Então, o meu interesse aqui mesmo é entender e conhecer um pouco mais sobre as ferramentas que se usam em pesquisa qualitativa. Perfeito, obrigada, Paulo. Eu vou ler aqui alguns que estão no chat, tá? Depois, alguém quiser seguir na sequência apresentando.
A Juliana Cristofani mandou aqui, bom dia, pessoal, não consigo abrir o mic, estou começando agora a minha atuação em monitoramento e avaliação no IDES, sempre tive mais experiência em dados quant, mas agora terei mais contato com análises quali também. Nunca utilizei nenhum software de dados quali, mas sei que o pessoal aqui usa um que esqueci o nome. Você vai ver aqui algumas opções, talvez até você se lembre aqui, Juliana. E estou aqui para aprender mais sobre. Legal, estamos todo mundo. Acho que todo mundo tem aqui um pouquinho de conhecimento, experiência. O Paulo, só um comentário, antes da gente começar aqui, o Paulo estava falando, né? A gente estava falando sobre inteligência artificial. Eu acho que essa coisa de entender comandos, né? Entender as possibilidades, né? O que solicitar para um software, mesmo que a pessoa não use, saber o que pode solicitar, acho que é uma coisa que interessa para todo mundo, né? Porque a gente consegue aproveitar isso para diversas áreas, né? De atuação. A Bruna Pereira Faustino mandou aqui. Bom dia a todos, estou agarradinha no escritório, então não consigo falar muito. Tenho pouquíssima atuação direta com monitoramento e avaliação, estou mais para escutar e aprender sobre. Obrigada, Bruna. E a Cristiane, olá, sou Cristiane, ainda não utilizo softwares qualitativos, mas quero conhecer. Legal, então. Se alguém quiser aqui... Mila, você tá aqui também? Você quer se apresentar um pouquinho? Também pode ser só com áudio também, se quiser. Você tá com a câmera. Oi, não, eu posso falar, assim, a experiência que eu tive também foi junto com a Jéssica, foi com o Max KJ, e eu tava até pensando agora, eu tô também com agora num trabalho que, o momento que eu tava ali analisando as entrevistas, eu fiquei, poxa, eu gostaria de ter colocado elas no Max KJ, sabe, para codificar e tudo mais, mas tem essa questão do preço, né, o preço ele acaba tornando isso não viável, então, assim, gostaria de conhecer essas outras ferramentas aí que você vai citar, então acho que vai ser bem legal isso. E tô aqui para aprender também. Eu acho que esse é o principal motivo. Legal. Deixa eu ver se foi aqui. Tô olhando aqui a Karina. Karina, se quiser se apresentar ou mandar aqui no chat também, fica super à vontade. Gisele também, que está aqui. Oi, gente, bom dia. Só não vou conseguir abrir a câmera. Bom, eu estou trabalhando há pouco tempo com monitoramento e avaliação, né? Então, é uma novidade, para mim, o próprio campo de conhecimento. Sempre trabalhei com a parte mais de diagnóstico e construção dos projetos. Então, já trabalhava tanto com dado quant quanto com dado quali, mas eu sou antropóloga, né? Então, a gente usa tudo. Estou aqui também para aprender esses softwares, conheço um pouco do NVivo, conheço um pouco de um outro software também o Atlas TI, né? Conheço um pouco dele também, que está nesse campo, conheço um pouco de R, mas eu confesso que na hora de usar mesmo, eu peço ajuda para os colegas, né? O próprio R, para mim, é uma coisa que eu entendo, mas eu não sei usar. E não é que eu não tenho ideia de como funciona isso na avaliação, assim, mas eu acho que como é que aplica esses softwares, né? Porque para mim, para a parte do diagnóstico, para a parte do levantamento da informação é muito claro, mas como a avaliação e o monitoramento ainda é uma área meio nebulosa, né, e cheia de práticas, de técnicas, de ferramentas, eu ainda estou tentando me entender nesse campo. Obrigada, Karina. Eu também sou, você falou, né, da área de antropologia, eu sou formada na área de políticas públicas, mas meu mestrado foi na área de antropologia, né, eu fui mais para a área de antropologia urbana, e foi aí que eu acho que eu comecei também a ficar um pouco, eu conheci alguns softwares, né, eu fui monitora até de disciplinas de quali, e eu lembro que os professores apresentaram vários softwares, a gente leu algumas referências bibliográficas na hora. Só que eu já estava ali também com a minha... Eu fazia tudo isso bem de forma... Não vou dizer artesanal, porque artesanal é você ter todos os materiais ali soltos, mas eu tinha caderno de campo, eu tinha anotação, tipo de celular que eu fazia de campo, eu tinha questionário que eu tinha aplicado, eu tinha roteiro, e aí eu comecei a fazer uma tabelona no Excel com tudo que eu tinha, para eu conseguir lembrar, depois de 2 anos de pesquisa de campo, e aí eu anotava quem foram os interlocutores que falaram isso, no Excel para eu conseguir lembrar, e aí eu lembro que eu olhava assim aquela lista, tinha assim 120 linhas, e eu falava, gente, como que eu consigo dar conta de tudo isso, né? Como que eu vou analisar? Como que ajuda nisso? Isso também, então era isso. E aí eu até tenho aqui no meu armário, eu sou uma pessoa que guarda tudo, então eu tenho todos os meus cadernos de campo,
e a planilha do Excel aqui com todas as linhas. E era muito chato porque eu colocava assim, e eu fazia basicamente o trabalho que o software ia fazer para mim na época. Nesse dia tem gravação, a gravação está salva na pasta tal. Nesse dia, consegui tirar fotos de não sei aonde. Então, eu avisava na anotação ali do dia de campo que tinha foto, que tinha áudio, né, para eu conseguir monitorar, e depois que eu fui conhecer esses softwares. E eu acho que vocês aqui já comentaram um pouquinho, né, do NVivo, do Atlas TI, do MaxQGA, né? Hoje em dia, eu uso o MaxQGA, né? Eu acabei comprando a licença dele, que tem 2 anos de duração. Tem agora outras licenças que até vou falar aqui, mas eu comecei a usá-lo. Tem uma ferramenta gratuita que é o WebQGA também, só que ele tem um pouco menos de recursos, mas para uma análise de taguear, né, de codificar, ele é mais simples. Mas para começar, né, como tem muita gente que às vezes não conhece um pouquinho dessas ferramentas, né, e eu deixei até essa sigla ali na mesa redonda, né, no título da mesa redonda, mas com a ideia justamente, né, de falar da forma como tem sido debatido, né? Então, a sigla CACDAS, né, envolve a tradução em inglês é Computer Aided Qualitative Data Analysis Software. Então, são softwares criados para analisar dados qualitativos. Ainda assim, vale dizer que alguns deles também conseguem analisar alguns dados quantitativos no sentido de estabelecer algumas relações, extrair alguns dados, mas obviamente não é um Stata, não é um SPSS, não é um SAS, nem um R, né? Ele é simplesmente uma ferramenta que você consegue combinar os dois tipos de análise. E aí o que a gente vê é que, bom, elas têm sido, essas ferramentas, né, têm sido usadas principalmente para armazenar, indexar, né, sem a gente ter justamente essa planilha de Excel gigantesca ou um monte de anotação, um post-it marcando tudo, né? E acessar esses dados de forma rápida e precisa. Então, pensando numa área de avaliação que talvez você tenha feito entrevistas ao longo de, sei lá, 3 anos do ciclo de um projeto, você consegue ir lá, buscar essa informação, procurar o interlocutor que fez uma fala no início do projeto, depois, então você consegue isso sem se perder ali nas montanhas de papéis e tabelas. Dá para comparar também, né? Então, até a Jéssica colocou, né, de justamente conseguir olhar para essas entrevistas, ver se tem coisas em comum ou até contradições em algumas falas, em alguns trechos, e também gerar novas categorias. E acho que essa coisa do rigor, e aí eu defendo muito essa coisa do software, porque eu acho que ela traz mais rigor em demonstrar os resultados. Então, quem aqui já fez pesquisa, né, sabe que muitas vezes as pesquisas qualitativas são sempre questionadas pelo rigor, por não ter uma amostra consolidada, mas como que a gente mostra justamente as fortalezas da pesquisa qualitativa, né? As suas limitações do ponto de vista metodológico e, vamos dizer assim, epistemológico de forma geral, mas mostra justamente de forma bem apresentável e rigorosa de como que foi feito e encontrado esse resultado, né? Então, não é simplesmente, mas teve um dos pesquisados falou isso numa entrevista. Não, olha só, a gente viu aqui que essa informação apareceu em cerca de 5 entrevistas, essa informação aqui foi debatida por pelo menos 3 interlocutores, isso daqui tomou boa parte das entrevistas, os entrevistados dedicaram a falar sobre esse ponto do projeto, né? Então, a gente consegue trazer mais rigor e demonstrar isso de forma mais transparente. Outro ponto também é isso, né, que eu coloquei, os softwares hoje em dia, alguns deles, né, eles têm a possibilidade de analisar os arquivos de áudio e vídeo, então a gente consegue subir isso e até juntar, então tem algum momento, por exemplo, de um evento de finalização de um projeto, né, então, sei lá, uma amostra de um projeto que aconteceu, e aí o pessoal daquela unidade que participou do projeto vai fazer uma apresentação, você consegue às vezes pegar aquele trecho, marcar como sendo relacionado a tal escola, por exemplo, e ao mesmo tempo pegar as entrevistas que também foram da mesma escola e juntar tudo no mesmo pacotinho, né? Então, quando você vai fazer uma análise, por exemplo, você consegue acessar isso tudo de forma conjugada, né? E olhar aquilo ali como um todo, contextualizado também. E aí, essas ferramentas também ajudam a fazer esses mapas conceituais, acho que a Jéssica também falou, né? Nuvens de palavras, diagramas, dá para você fazer também apresentações mais, vamos dizer, mais visuais nesse sentido. Agora, é importante dizer,
um ponto, né? Que aí também fiquem à vontade aqui para debater comigo. O software, acho que desde o início, assim, quando eu comecei, eu também tinha uma dúvida se ele conseguiria me ajudar a melhorar, vamos dizer assim, para trazer mais rigor para o método do ponto de vista analítico. E aí, acho que é uma ressalva que depois eu posso compartilhar também, vários autores que estão estudando, né, essa coisa do uso de softwares em avaliações e pesquisas qualitativas, eles falam que justamente não dá para você utilizar o software sem ter uma abordagem analítica, né, sem ter um método ali por trás. Então, quando a gente fala, né, depois eu trouxe ali uma tabelinha falando um pouco de alguns métodos. Então, se você vai fazer uma análise de conteúdo, né, que é analisar um pouco análise de conteúdo temático, que é analisar os temas que foram debatidos. Se você vai fazer uma análise lexical, né, então você vai procurar algumas palavras-chave a partir da fala. Ou você quer olhar justamente se a pessoa, como a pessoa responde imediatamente a alguma questão, né? Então, meio que taguear como se fosse quase tipo um questionário aberto, né? Então, tudo depende do que você vai fazer para você orientar o que o software deve facilitar nesse processo de organização. Ele não tem interpretações automáticas ainda, né? Acho que é um passo que talvez isso vá acontecer, pensando nessa ideia da inteligência artificial que tem chegado em muitas ferramentas que a gente usa na área de avaliação, mas ele não faz uma compreensão, né, no sentido, olha, aquele trecho está falando sobre isso, e ele marca para você. Você que tem que justamente criar as categorias, você que tem que indicar o que tem que ser buscado. Claro que dá para fazer, depois no final a gente vai falar um pouquinho, algumas automatizações dá para a gente fazer, mas não dá para deixar isso solto, né? E isso não garante que usar o software vai garantir um rigor na avaliação do ponto de vista analítico. A gente precisa sempre, então, que o pesquisador organiza, classifica, filtra, analisa essas quantidades de dados, né? Para justamente conseguir fazer as interpretações ali no final. O que ele justamente ajuda é nesse ponto, né, de como você vai deixar claro o que você está buscando e de que forma você quer buscar também. E aí, as mais frequentes que a gente já falou aqui, além dessas, tem essa Hyper Research também, que eu não conhecia muito, mas os autores falam que aqui no Brasil também tem gente que costuma usar, principalmente na área de educação. E justamente todas essas vão trabalhar com base na codificação. Então, aí alguns exemplos aqui. Esse daqui é o Atlas TI. Então, vamos dizer assim, o main workspace, né, a área de trabalho, de maneira geral, desses softwares, ela é sempre focada assim. Então, você tem os documentos, você tem os códigos, e você vai justamente tagueando, né, selecionando e salvando e atribuindo códigos para isso. Aí, fazendo aqui aquele parêntese, né, da análise ou do método que vai orientar. Se você, por exemplo, já quer sair com categorias criadas, né? Então, olha, eu já fiz as entrevistas, a minha avaliação é sobre competências dos professores na educação infantil, e eu conversei com diretores, e agora eu quero olhar o que eles acham que é competência do professor que atende, por exemplo, berçário 1 e 2. Então, eu vou lá e vou começar a taguear. Então, competências para o berçário 2. E vou começar a taguear isso e atribuir o código. Ou eu posso fazer isso de forma mais exploratória, né? Então, assim, eu não sei o que vai vir dessas entrevistas, eu vou criar as categorias a partir do que eu vou encontrando. Eu sou a favor de mesclar um pouquinho dos dois. Eu acho que a gente não pode criar categorias canônicas ali e pétreas, né? Então, assim, vou trabalhar só com isso, mas eu acho que a gente tem que estar aberto a ajustar e recriar isso. Mas eu nunca começo uma avaliação sem saber as categorias que eu vou procurar. Não sei aqui se vocês também compartilham disso, mas é uma coisa talvez também que ajuda, e acho que a gente que está fazendo a avaliação é a gente também mostrar que tem rigor e que tem um olhar direcionado, né? Não é porque é subjetivo e qualitativo que a gente não tem algo que a gente quer buscar. Porque senão a gente se envolve com a entrevista, né? A gente olha ali a entrevista, a gente começa a achar que tudo é importante, que tudo é relevante, e a gente acaba, às vezes, criando coisas demais. Aí eu trouxe também aqui... Oi, pode falar. Desculpa. Essas categorias que você cria, você consegue depois direcionar, não é direcionar, quando você está fazendo o seu roteiro, você faz o roteiro de entrevista. Então, quando você tem essas categorias já pré-definidas, elas já contribuem para você na hora de montar o roteiro de entrevista, correto? Tá? Então, te ajudaria. Sim, mas agora você falou do roteiro, na verdade, até tem duas coisas que eu acho que é interessante que dá para fazer. Por exemplo,
Vamos pensar aqui no roteiro de entrevista, por exemplo, numa uma avaliação que eu estou fazendo agora, a gente tem um roteiro de uma entrevista, uma pergunta final, a gente coloca assim: você recomendaria esse projeto para outros municípios que têm o mesmo problema que o seu? Pode ser, aí eu até coloco, né? Pode ser sincera, pode comentar um pouquinho sobre isso. Eu comecei a eu criei um código que é questão 9, resposta imediata. Então, eu tenho que grifar toda a resposta que vem imediatamente após aquilo. Então, para cada um dos entrevistados, eu tenho um tagueamento, né? Eu tenho um trecho para cada um. Agora, para outros, eu posso buscar. Então, por exemplo, se eu criei uma categoria que são problemas e dificuldades enfrentados em relação ao projeto, isso é algo que eu vou vasculhar ao longo de toda a entrevista, porque isso não vai estar direto a uma questão. Mas, justamente, tem questões que são possíveis você criar um código direto da resposta a ela, né? E outras que é interessante você ter essa coisa de procurar ao longo de toda a entrevista, né? Porque eis o ponto, né, do desafio da Qualy, né? Às vezes você pergunta, nessa avaliação eu perguntei para o pessoal, né? Quais são os problemas que vocês enfrentam com o programa Previne Brasil? A gente não tem problema, que é tranquilo, a gente melhorou até a gestão nisso. E aí depois, ao longo da entrevista, começa, não, então, mas a gente está com problema, na UBS não tem computador. Não, porque aí vem o problema. Então, aí é isso, você tem que ficar ali buscando, ao longo das entrevistas, o que vai tendo. Mas esse ponto, Paulo, eu acho que a gente consegue, até nessa coisa de, às vezes, fazer algo de forma colaborativa, ou com mais gente, né, avaliando, analisando as entrevistas com você, ou justamente tendo umas questões focais a serem encontradas ao longo da entrevista, ali tagueadas, a gente consegue colocar comentários. Então, assim, para essa categoria devem ser grifados trechos que tem isso, isso e isso, e a atribuição é livre, ou seja, tudo que eu encontrar na entrevista eu posso atribuir aqui. Para esse código, eu quero somente as respostas imediatas, os trechos referentes à resposta imediata feita perante a questão tal. Aí você grifa assim. Porque tem categorias que podem ser excludentes e outras não, né? Então, se você grifou uma parte, você não precisa grifar outra, né? Isso é uma coisa que dá para fazer até nessa partezinha aqui. Então, esse aqui, no caso, é o NVivo. Então, quando você cria os códigos aqui, você pode colocar comentário, as notas aqui, justamente indicando o que você quer buscar. Eu vou abrir aqui para vocês verem, eu vou abrir o MaxQDA, que é o que eu uso hoje em dia, né? Que é o único que eu tenho a licença. Mas acho que isso é uma coisa importante de fazer, é deixar muito bem delimitado e claro o que você quer buscar, para não ter, enfim, até confusões na hora de aplicar. E aí o próximo, deixa eu só mostrar aqui. Esse aqui é o Hyper Research, né? Que também, ele não é tão... Eu até fui ler um pouquinho sobre ele, ele não é tão amigável, ele tem uma coisa mais, vamos dizer assim, mais clean, mas ao mesmo tempo ele é mais simples também de utilizar, né? Então é isso, o bom do software é que você consegue grifar e você consegue atribuir os códigos e ao longo de você olhar esse material, diferente de quando a gente fica tentando fazer isso no Excel, né, Karina, de tentar colocar ali, você consegue olhar o texto e você consegue ver onde estão essas marcas em relação a isso. No caso de vários deles, você ainda consegue atribuir cores, e aí quando você vai fazer uma análise, você consegue ver as cores ao longo do texto. Então, dá uma visão em termos de análise também, assim, de você ter uma visão mais ampla de analisar essas informações. E esse que é o MaxQDA, né? Que é o que eu tenho usado ultimamente. Então, eu assim, gente, não... Depois eu fiquei pensando que eu deveria ter mandado para o pessoal do MaxQDA aqui do Brasil, que eu ia falar sobre isso, porque eu não estou aqui para vender software, vender peixe deles, mas, assim, eu gosto muito do MaxQDA, porque eu acho que ele foi acompanhando várias coisas, né? Ele foi se atualizando e mexendo em funcionalidades, como, por exemplo, depois eu vou mostrar no final, ele tem uma partezinha agora de inteligência artificial, para criar resumo, que eu estou testando, ainda não achei uns resumos muito bons, mas é porque eu não consegui imputar toda a informação ainda. Vamos ver como vai ficar no final. Mas ele é um software que tem bastante funcionalidades também visuais, enfim, ele é bem amigável nesse sentido. E essa aqui acho que a versão 2022, né? Eles estão com uma versão atualizada, né? E aí, para falar um pouquinho, né, trazendo essa coisa que a gente está falando dos métodos Qualy, eu sinto, às vezes, que os desafios, tanto de usar o software, mas também de trazê-lo enquanto ferramenta, eles estão sempre muito mais
atrelados às dificuldades que a gente tem de mostrar a importância dos métodos qualitativos. Então, quem aqui trabalha com quant, ou já mexeu, enfim, de maneira geral, a gente sempre fica meio tentando mostrar qual a cientificidade por trás dos métodos qualitativos, a relevância, a importância, né? As pessoas, às vezes, também não sabem muito o que pode se extrair e também quais são as limitações. Então, eu acho que a gente, enquanto pesquisador, avaliador da área, acho que cabe muito também nessas trocas com equipes de avaliação, a gente mostrar um pouco do que é possível extrair e como esses métodos se complementam. Eu sou a pessoa que já fui muito dos métodos quali, assim, trabalhei com uma equipe de economistas em que eu era a única ali da parte mais de ciências sociais e tive muito que negociar nesse sentido, falando, olha só, se você não estudar, se você não olhar de forma qualitativa, de forma aprofundada, você não consegue ter respostas. Hoje em dia, eu sou a pessoa que consegue mesclar muito bem os dois, então eu acho que a gente pode, enfim, por exemplo, fazer uma avaliação de impacto, não experimental ou experimental, e combinar isso com métodos qualitativos. Então, fazer um grupo focal para um diagnóstico, ou fazer um grupo focal para avaliar algumas ferramentas que um projeto, uma política pública oferece. Então, tipo, por exemplo, vamos avaliar materiais. Então, legal, vamos aplicar um questionário ali de entrada, vamos também ministrar esse material para diversas escolas, algumas escolas vão receber alguns materiais, outros, vamos fazer a comparação ali em tratamento e controle, mas também vamos depois no final chamar um grupo que a gente percebe que tem ali que utilizou bem esse material e vamos ouvi-los em relação ao uso desse material, né? Então, acho que isso são coisas interessantes de construir enquanto, vamos dizer, desenho avaliativo, desenho metodológico que pode ajudar na gestão dessa avaliação, né? E aí aqui eu trouxe essa parte tanto de coleta quanto interpretação e análise para mostrar que a gente consegue, nos softwares, imputar dados que não são só, por exemplo, transcrições de entrevistas, questionários e tudo mais, mas também vídeo, fotos. Eu acho que fotos, às vezes, é uma coisa que a gente recebe, principalmente porque a gente tira com o celular, a gente se manda, às vezes, num grupo do WhatsApp, salva ali numa pastinha, mas quando a gente coloca aqui, até para a gente fazer reporte de resultados em termos de avaliação, ajuda. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um trecho do meu relatório em que eu vou falar sobre, por exemplo, como as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, têm utilizado tal ferramenta. Se eu tenho uma foto que mostra justamente o profissional utilizando aquela ferramenta, eu consigo colocar uma tagzinha, né, um código dizendo uso da ferramenta, que é um código que às vezes eu estou buscando na própria entrevista. E com isso, quando eu quero fazer o relatório, eu só entro ali no software, pego essa foto, baixo e consigo utilizar. Então, mais só do que analisar e interpretar os resultados, o software consegue organizar toda essa gama de dados que a gente tem e que às vezes a gente não consegue usar tão bem porque são dados de fontes tão diferentes, né, que às vezes a gente acaba se perdendo. Em relação aos métodos de análise e interpretação, então eu já tinha comentado aqui alguns deles, então a gente está falando mais de análises, né, que podem ser utilizadas dentro desses softwares. Então, análise de conteúdo, a codificação teórica, a teoria fundamentada dos dados, em que é isso, a gente cria uma matriz, vê o que aparece a partir de algumas categorias, e aí vai desmembrando essas categorias. A gente também consegue fazer aquela grounded theory, né, que eu acho que é essa abordagem mais de estrutura, em que eu não utilizo muito essa, mas até se alguém tiver já utilizado e quiser comentar, mas também de como que a gente faz a busca nos materiais, nos textos a partir dela. A gente pode fazer uma análise hermenêutica, uma análise de conversação, ter uma análise sobre, enfim, quando a gente faz, às vezes, essas pesquisas ou avaliações que tem de história oral para construir alguma coisa também, a gente consegue fazer por meio disso. E aqui a análise computacional, né, dizendo desses softwares que permitem essa codificação do material. Depois eu posso compartilhar também essa tabelinha aqui de métodos quali. Ela faz parte de um texto que eu escrevi com mais uma colega, que a gente está fazendo umas avaliações ali ao longo de 3 anos, em que a gente fala sobre o uso de métodos quali em saúde. Então, de como que pode ser usado. Então, como que a gente apresenta melhor, por exemplo, resultado de grupo focal, como que a gente fala sobre a importância do planejamento de uma avaliação qualitativa. Então, tem bastante coisa aí também que dialoga um pouco com o tema aqui da mesa, né, de
de métodos Quali. Tá tranquilo até aqui, gente? Tô falando muita coisa que todo mundo já sabe, ou enfim, tô chovendo no molhado. Fiquem à vontade também para ir comentando aqui quem também não conseguir falar por áudio. Obrigada, Mila. Uma coisa eu vou ouvindo, vou lendo aqui de vocês. Bom, aí falando dos fatores, né, que implicam em sua adoção. Bom, acho que o primeiro de todos, gente, eu tentei fazer uma pesquisa recente sobre os custos da aquisição das licenças, né? A gente enfrenta dois problemas em relação à licença, né, do software. Primeiro, que é o valor, que é alto. E segundo, e assim, estou dizendo um valor alto porque talvez muita gente aqui não esteja ligada à universidade, às vezes, né, porque a gente sabe que alguns cursos até compram diversas licenças, mas não necessariamente a gente está aqui num espaço em que todo mundo tem isso, justamente porque a gente trabalha, né, com isso. Então, a licença que a gente teria, muitas vezes, é a comercial, né? Eu consegui comprar, na época, o MaxQJ, quando eu estava fazendo um curso na GV, que eu consegui comprar com uma licença de estudante, mas depois disso é isso. A gente já se despende tudo em relação a um custo comercial. Quem trabalha em organização social tem desconto para todos esses softwares. Então, você tem categorias ali que ajudam. Então, tem a categoria estudante, solo, né? A categoria academia, a categoria comercial e a categoria organizações sociais. Então, a gente consegue ali adquirir uma licença a partir, né, do uso que você faz. Bom, do NVivo, e aí assim, o NVivo e o MaxQJ, eles mudaram, antes não tinha isso, tá? Alguns deles sempre tiveram a licença, que dura às vezes 1 ano, 2 anos, mas eles agora criaram essa licença perpétua, né? Então, é uma licença que você compra, você tem uso às atuais funções e funcionalidades que estão ali presente. Então, por exemplo, a versão 2022 do MaxQJ, ela tem tais e tais funcionalidades. Eu vou ter essa licença se eu comprar perpétua, né, por todo o tempo aí para usar na minha máquina. Normalmente você pode instalar no MaxQJ mais em um computador. Só que aí os updates, né, esses upgrades que você tem que fazer também, você precisa comprar. Então, é uma coisa para você ter o software, caso você precise, né? Enfim, eu, por exemplo, trabalho com consultoria, então eu sempre vou ter o software, mas caso eu queira usar de outras formas, como esse último upgrade que eles fizeram de inteligência artificial, eu teria que ter comprado, né, esse pacote aí de expansão. O NVivo, a licença dele tá... Eu fui olhar tudo nessa faixa comercial, tá, gente? 5.800 para 1 ano, ou 11.600 perpétua. Esse Hyper Research está $999. Eu não cheguei nem a ver uma empresa aqui no Brasil que fizesse a venda desse software. O Atlas TI, 5.600 para 3 anos. O MaxQJ é 2.370 para 2 anos ou 5.900 perpétuo. Jéssica, até nem sei se quando você viu do MaxQJ era o valor, mas eu fui olhar recentemente, eu achei até que baixou o valor do MaxQJ, porque era muito mais caro. Eu cheguei a ver por 10 mil essa licença, né? Exatamente, era algo que girava, e aí em torno de 10 mil, e a gente tinha que fazer essa decisão. Bom, quem já trabalhou aqui em avaliação, enfim, sabe que às vezes a gente tem um budget ali para fazer a avaliação e remuneração, a gente achou assim, realmente muito, 10 mil reais na época, porque era uma avaliação que, enfim, era 4, 5 meses, talvez uma avaliação que é mais duradoura, assim, né? Mas na época a gente achou bem caro mesmo, 10 mil reais para a gente conseguir acessar, enfim. Eu acho que você está no mudo, Cássia. Tá no mudo, Cássia. Ops, desculpa. Não, eu estava aqui empolgada falando que você falou sobre essa coisa de custo, e acho que a gente fala muito de competências e demandas de avaliação, que às vezes a gente só fala do técnico, mas a gente precisa aprender também a mexer bem nessas coisas de orçamento. E eu estou falando que o Paulo aqui, que tem uma consultoria e também mexe com todo o budget, todo o projeto, e eles acho que até me ensinaram a falar, você precisa começar a colocar os custos das licenças, vamos dizer assim, disseminar não, pegar esse valor e acabar atribuindo a cada um dos projetos que você usa com esse software, né? Então, se você costuma fazer 3 avaliações qualitativas ao longo do ano,
vamos pensar que você tem a licença ali de 2.370 do MaxQGA, põe esse valor em termos de custos administrativos e operacionais do projeto, para justamente você conseguir pagar o software, né? Senão a gente acaba comprando do nosso bolso, né? Exato. E aí a gente usa para o projeto porque você ficou com ele ali com a licença e você fala, não está tendo custo para mim, porque isso eu comprei no âmbito do último projeto. Não, tem um custo aí. E eu sempre também sou bem transparente de informar, assim, para contratantes do tipo, olha, eu, para fazer avaliação quali, eu uso sim um software. Às vezes tem gente que quer baratear e fala, olha, não precisa, você pode olhar a entrevista de forma solta, faz a transcrição. Tem gente que às vezes nem gosta que faz a transcrição, né? Pega esse material e vai ler, faz anotações na hora. E aí eu vou dizer, eu bem particularmente, gente, eu tenho muito problema de anotar coisas durante a entrevista e achar que isso é suficiente, que a minha memória vai dar conta, minhas anotações vão dar toda a complexidade que houve ali naquele momento de coleta. Eu acho que se a gente está colocando rigor e a gente quer trazer isso, né, e mostrar a cientificidade que tem por trás do método Qualy também, eu sou super a favor da gente sempre tentar colocar um valor voltado para a transcrição dessas entrevistas, né? Que seja, por exemplo, se não for todas, se você vai fazer, sei lá, 30, 40 entrevistas, que você selecione, por exemplo, 2 ou 3 entrevistas de cada perfil de participante para você utilizar. Mas que você tenha isso, né, dentro do seu orçamento e você consiga utilizar o software para isso, porque ele vai te ajudar muito para você e até para o contratante. Eu sempre compartilho uma versão do relatório do MaxQGA em que eu extraio falas sobre o projeto. Então, assim, por exemplo, se tem falas finais numa entrevista em que eu digo, olha, você gostaria de comentar, elogiar, ou enfim, até fazer alguma reclamação referente a isso? Eu pego aqueles trechos, extraio um relatório do MaxQGA que eu mando para a pessoa e a pessoa consegue até usar para peças publicitárias, para o marketing deles mesmo, né? Então, às vezes, a fala de uma pessoa falando, olha, o projeto mudou minha vida, eu consegui fazer... Isso é ótimo também, né? Claro que antes disso você precisa da entrevista, né? Você precisa ter aplicado um termo de consentimento livre e esclarecido, dizer para a pessoa que isso pode ser usado para peças de comunicação, se está tudo ok. Mas eu acho que tem esse potencial de mostrar para esse pessoal. Nesse último projeto foi justamente isso. A pessoa falou, mas precisa usar isso? Precisa usar isso daqui? E eu falei, olha, é um valor irrisório perto do orçamento, né? Se dividir isso dá R$900 e que isso ajuda para a gente ter isso e eu compartilhar com vocês o material no final. Aí, quando eles viram o relatório, falaram, é legal, vai estar em células de Excel, esses trechos extraídos. O pessoal ficou muito feliz e falou que bom, que a gente não vai ter que vasculhar as entrevistas para achar as falas que a gente gostaria, né? Então, acho que isso é uma coisa bem, bem importante de estar no radar, né? De quando a gente constrói a avaliação ali também. Por detrás da máquina, né? Eu coloquei 2 pontos aqui que fala sobre a questão, né? Primeiro, não, como mais uma vez frisando, né? O software não vai assegurar o rigor, a validade e a confiabilidade. A gente precisa de experiência do pesquisador em relação a coletar, interpretar dados qualitativos. Então, não dá para eu ter feito uma entrevista meia boca ou alguém ter feito e eu subir essa entrevista, porque é isso, eu vou grifar uma linha, isso, assim, é a coisa que eu não precisaria do software. Agora, como entrevistas, como a que a Jéssica comentou, de 2h30, entrevistas em profundidade, que você quer, enfim, ouvir a experiência, ou até num processo diagnóstico, entender, por exemplo, vamos dizer, os marcos temporais de um bairro onde vai ser implementada uma política pública, e você quer utilizar, por exemplo, essas informações para fomentar alguma iniciativa que fale do histórico do bairro, você precisa ter tido uma entrevista muito bem feita, né? Você precisa ter tido um espaço confortável para a pessoa, enfim, colocar as questões, não se sentir retraída, para a pessoa falar livremente. E, claro, sempre, né, mediando, porque tem gente que se a gente não coloca ali, a pessoa conta toda a vida e a gente às vezes acaba perdendo o foco da avaliação. Mas ter esse cuidado. Explorar isso também no software, e aí eu vou dizer, até de início eu comentei, assim, eu não sou a pessoa mais experiente em relação ao uso de softwares, de todos esses softwares, mas eu acho que eu comecei a tentar ser curiosa, explorar ali um pouquinho eles, para ver o que eu poderia fazer para tentar criar coisas que me ajudassem.
Então, eu vou codificar, vou criar códigos, indexar, né, que é a partir de variáveis. Eu vou pegar esse documento e vou tratar esse documento como um indivíduo e vou colocar ali informações de perfil desse documento, que vai ser informações de perfil dessa pessoa que fez a entrevista. Eu vou fazer cruzamento, então eu vou olhar, por exemplo, se a pessoa que fala bem, por exemplo, do bairro, é uma pessoa que tem que tem uma vinculação política com um partido que está no poder no município, por exemplo. Então, eu consigo começar a fazer esses cruzamentos a partir do que eu vou identificando nas entrevistas. E aí eu consigo fazer algumas análises, né? E trazer isso para um relatório. Então, olha, e aí até coloquei aqui na parte stat, né? Tipo, que você consegue ter esses percentuais. Então, das 25 pessoas entrevistadas, né? 50% atribuíram pontos positivos ao bairro, né? Entre os quais, aí, sei lá, algumas palavras-chave que as pessoas trouxeram. E dessas, a gente percebeu que 30% estavam sim vinculadas a partidos políticos, né? Então, a gente consegue fazer essas análises a partir, de forma transparente, a partir do cruzamento de códigos, por exemplo, né? De olhar isso dessa forma. E é isso, Gisele. No Excel, eu lembro que... Olha o que eu fazia quando eu tinha essas no Excel. Eu ficava ali procurando palavra-chave. Eu jogava partido. E aí eu ficava ali procurando no Excel e procurava nas entrevistas transcritas e eu ficava tentando ali caçar para ver se achava. E aí no software você tem uma parte ali que é codificação temática, né? Cruzamento automático e você consegue ver, ele mostra quantas vezes o código está presente. Depois eu posso até mostrar aqui no final onde esse código está aparecendo. E claro, quanto mais entrevistas a gente tiver, ou mais... Aí eu estou falando entrevista, mas assim, se você tiver grupo focal, entrevista, anotação de observação de campo, e você tiver essas coisas, mais coisas a gente consegue cruzar para tentar estabelecer essas relações. Aí eu acho que está aí vamos dizer assim, o pulo do gato da coisa, né? Da gente conseguir ter bastante dados e informações, ou ter coisas bem aprofundadas de análise para a gente conseguir estabelecer isso. E, claro, tem o fetichismo da codificação, né? Que até um autor fala sobre isso, que é uma facilidade da gente ficar codificando, e que aí a gente entra no automático e a gente acaba reduzindo um pouco essa leitura crítica e reflexiva, sabe? Da análise. E aí, com certeza, isso é um risco para a gente não comprometer vamos dizer assim, o poder exploratório, interpretativo e até o que os métodos quali trazem para a gente, mas eu defendo sempre uma coisa no seguinte sentido, acho que até coloquei no próximo slide. Não, tá aqui, deixa eu pular para cá. A gente consegue, inicialmente, né? Então, pensando num projeto, né, de avaliação, a gente consegue codificar, né? Então, criar códigos que a gente quer analisar, e aí eu costumo fazer isso sempre muito em parceria com vamos dizer, os stakeholders, né? Então, tanto o contratante da avaliação, a instituição de implementação, alguém que esteja trabalhando, por exemplo, na parte quant. Então, assim, o que a gente vai olhar? O que a gente quer extrair a partir dessas entrevistas? Eu quero entender melhor por que as pessoas não estão visitando as unidades de saúde como esperado. Ou, eu quero entender por que as famílias têm conflito com os professores das unidades de educação infantil. Então, tá, você quer entender isso porque já apareceu, talvez, num outro momento. Ou até no diagnóstico. Eu quero entender, primeiro, quando essas famílias chegaram nesse território, eu quero entender qual que é o arranjo familiar delas. Então, você pode criar esses códigos que são, vamos dizer assim, um pontapé inicial. Quero começar a partir daí. Aí o ponto que eu defendo da gente fazer assim, a gente cria os códigos e a gente passa a categorizar. Então, aqui essa categoria, ela vai dizer sobre isso. Eu vou codificar esses trechos e esses trechos têm uma informação referente ao seguinte: informações sobre a família, quantas pessoas moram, qual tipo de casa, se é imóvel alocado ou não, se é imóvel próprio, e se, por exemplo, é uma região que sofre alagamento. Pronto, ali tem uma categorização desse código que eu quero fazer. Aí, vamos pensar que eu tenho bastante informação, eu, sei lá, fiz 40 entrevistas, eu quero começar a classificar. Então, eu vou começar a classificar, por exemplo, famílias que moram em regiões que me parecem de mais vulnerabilidade ou de menos. A partir do quê? A partir desses trechos que eu codifiquei e que falam, por exemplo, se a área alaga ou não. Aí eu sei que, às vezes, elas estão mais vulneráveis para isso. E aí eu começo a classificar. Essas daqui são moradias que parecem mais vulneráveis, moradias que têm umas condições melhores.
dentro do território. E aí eu começo a colocar. E aí, até nessa classificação que eu vou jogando de um lado para o outro, né? Eu crio subcódigos, por exemplo, a gente pode fazer anotações. Então, assim, ó, para ser classificado como de baixa vulnerabilidade, de alta vulnerabilidade, a pessoa deve ter informado na entrevista que há uma área de alagamento e que ela tem problemas frequentes sobre essa questão. Ou, eu quero classificar em relação à relação com os professores. Famílias que disseram ter uma boa relação com o professor dos seus filhos. Que tipo de informação eu vou buscar? E aí a gente consegue atribuir dessa forma. E aí isso permite tanto a gente acessar de forma eficiente. Então vamos pensar assim, a partir disso, na avaliação do projeto, alguém pediu para mim se eu teria... Isso aconteceu muito comigo nesses projetos em escola. As organizações implementadoras falaram para mim, Cássia, a gente precisava ouvir alguém que tenha tido uma boa experiência com o projeto. A gente tem algumas ideias aqui, mas eu queria saber se você tem gente que justamente tem essas ideias e tudo mais. Obviamente, isso é uma coisa super tranquila de fazer, porque são informações, né, que a pessoa lhe fornece, sabe que estão só sob meu cuidado. Então, eu olho ali nas entrevistas e falo, olha, talvez essas 3 diretoras tenham potencial para participar desse evento que elas querem, que é de compartilhar uma boa prática. Eu normalmente entro em contato com a pessoa e falo, olha, a partir da avaliação eu vi aqui que você tinha bastante informação sobre isso, posso te indicar para compartilhar isso com mais equipe? Se a pessoa se sentir confortável, ótimo, a gente compartilha. Normalmente, as pessoas que têm muito a falar bem sobre um projeto, elas gostam de compartilhar isso em outros espaços, né? E falar isso até publicamente. E aí, isso acaba até ajudando eles a identificar pessoas que podem ter boas práticas para compartilhar, uma experiência legal, para também conversar com eles sobre alguma coisa, enfim, alguma demanda do projeto. Então, acho que isso também é um ponto legal, assim, de utilizar, né? Então, é meio que fazer com que a avaliação ela seja vista não só como uma coisa para ficar cobrando, mensurando, procurando gente, coletando coisa, mas também dela conseguir alimentar diversas frentes das avaliações, de uma intervenção, né? De você conseguir fazer isso de um uso e mostrar de como isso ajuda em diversos aspectos, né? Teve até uma avaliação de saúde mental que eu estava fazendo, em que no primeiro ano eles não conseguiram atingir as metas de respondentes nos questionários. E eles estavam com muito receio da avaliação, gente, qualitativa. Eles estavam com muito medo, pessoal. Eles não queriam fazer avaliação qualitativa. E aí, quando meio que falhou a quant, eles vieram para mim. Ai, você não teria uns trechos para compartilhar com a gente? Nossa, aí eles viram que tinham elogios, claramente, né, sobre o projeto. Nossa, mas que legal! E aí, a partir daí, a gente conquistou o pessoal para eles começarem a nos apoiar mais sobre a avaliação. E com isso a gente pediu a ajuda deles para, vamos fazer uma árvore de código legal? Vamos criar códigos que fazem sentido, sabe, para ajudar? Que vocês gostariam de ver mais sobre isso, né? Eu acho que quando você cria essa coisa de colaboração também, que não é só importante metodologicamente também, mas também do ponto de vista de negociação da avaliação, nossa, aí, assim, deslancha a avaliação. Eu lembro que na primeira ano foi, assim, sofrido para marcar entrevista. Nossa, aí o pessoal falava que não podia. Aí teve uma pessoa que falou para mim que foi mordida por um escorpião. Depois ela contou que foi participar de um julgamento na mesma semana. E depois a amiga dela faleceu. E aí eu falei, gente, não dá para ser tanto caso numa pessoa só, sabe? Eu falei, ela não tá querendo participar. Não dá mesmo, né? E aí, depois, nas outras avaliações, as pessoas já estavam mais tranquilas, porque eu acho que elas já sentiam mais... Primeiro que elas já sentiam mais participantes, né? Já estavam envolvidas, já tinham participado de algumas entrevistas e grupos focais antes, mas os próprios contratantes já estavam lá, gente, vamos participar, viu? A gente precisa que vocês participem das entrevistas. E aí, acho que você cria até um ambiente mais, vamos dizer assim, mais amigável, né? Para fazer. Gente, estou falando muito aqui, vou parar uma pausa para tomar água, mas podem ficar à vontade, assim, para abrir o microfone, comentar também. Não, só para dizer que eu estou adorando, tá, Cássia? Eu desliguei a câmera agora que eu estou cozinhando enquanto eu escuto, mas estou prestando atenção. Achei bem legal essa ideia de chamar, né, os stakeholders para a construção dos códigos também. Eu acho que isso ajuda, é interessante. Não tinha ouvido falar desse fetichismo, né, da codificação, mas eu confesso que é bem tentador mesmo.
A gente começa a querer encontrar uns códigos ali, então eu acho que é nesse momento que a habilidade do avaliador também, né, em trazer essa criticidade, em olhar mais com cautela e com calma, falar, epa, espera, não dá para a gente sair categorizando tudo também assim. Eu acho que, então, conversar com os stakeholders e trazer eles também para essa co-construção, eu acho que posso estar falando besteira, mas traz até mais legitimidade, assim, né, o uso da avaliação, né, deles sentirem também que aquilo faz sentido para eles e depois, eventualmente, usarem os resultados, né, a gente sabe que a gente luta muito com isso, fazer avaliação uma coisa, depois eles usarem isso, né, por isso que você falou, né, eles ficam com medo e tudo mais, não querem fazer a entrevista, enfim, mas muito legal, tô gostando bastante. Ai, obrigada, Jéssica. Mas pode ir comentando também aí sem o vídeo também, mas acho que você falou a palavra, eu acho que é legitimidade, né? A gente que trabalha com método Quali, assim, eu já tentei fazer quase curso de retórica para mostrar a relevância de uma avaliação qualitativa, da importância de você fazer entrevista, de você, sabe, não fechar tanto as coisas, só em métodos quant, de justamente olhar, como o Paulo falou desde o início, essa triangulação, a importância de você trabalhar de forma, né, agregada dentro disso. Mas eu acho que quando você traz as pessoas, elas começam a ver, né? Eu tenho uma reunião sexta-feira para apresentar um pouco do que a gente vai fazer em relação a essa parte de análise de uma avaliação. E o pessoal está meio receoso, né? E aí eu falei, bom, vou criar primeiro uma matriz de códigos inicial para eles verem o que a gente consegue extrair e vou trazer aqui nesse momento meio de oficina, assim, o que a gente pode fazer junto? O que vocês querem olhar mais, né? Que eu acho que isso vai ajudando, né, nesse processo. E aí, eu até vou aproveitar para comentar junto. A Karina mandou aqui se tem algum software gratuito. Karina, dos softwares que eu tenha buscado, é isso, eu não conheço todos eles e nunca usei todos. Mas tem um que chama, vou até colocar aqui no chat, ele chama WebKDA. Ele é bem parecido com o MaxQDA do ponto de, vamos dizer assim, layout, e ele é gratuito. Qual que foi o único problema que eu enfrentei com ele? Ele não suporta, às vezes, muitos documentos, ele trava bastante. O MaxQDA, por sinal, sempre foi muito de travar. Eu era aquela pessoa que fazia as coisas, salvava com medo, porque ele faz um salvamento automático, né? Mas teve uma vez que eu trabalhei num projeto com ele e ele chegou a começar a travar. Acho que até foi num projeto que eu trabalhei com o Anderson Paulo. Foi num projeto que a gente analisou mais de 500 planos, lembra? De trabalho docente do Senac, para ver como... olha que recorte diferente, né? Na época foi olhar como as competências e habilidades da ONU, né, relacionadas à educação profissional, estavam presentes nos planos docentes dos professores do Senac. Então, eu fui olhar 500 planos docentes, foi puxado, de diversos estados diferentes, de diversos cursos diferentes, de tipologias diferentes de curso, para ver como estavam. E aí eu ia tagueando isso, né? Tagueando e identificando ali. E aí, uma das solicitações também era que a gente identificasse bons exemplos de práticas docentes que utilizavam de forma mais global essas competências. Então, eu lia os planos e também procurava palavras-chave que justamente os softwares permitem. Agora, o que dá para fazer também, Karina, e acho que foi a Jéssica que comentou também, o MaxQDA tem uma versão trial, que você entra lá no site, coloca versão gratuita, você tem um mês para utilizar, tá? Ele vem numa versão mediana, não é uma versão que tem todas as funcionalidades, mas que tem, vou dizer assim, funcionalidades suficientes para fazer um bom trabalho. Assim, o que ele não tem, talvez, é uma busca mais focada em palavras, assim, mas ele tem muita coisa que dá para utilizar nessas análises, principalmente, assim, vamos dizer, de entrevista, análise de conteúdo. E aí você consegue baixar essa versão por meio ali do site deles, mas ao mesmo tempo, olha que coisa, e eu descobri consultorias que fazem isso. Eles fazem, você vai criando e-mails novos para conseguir baixar essa versão trial, porque ele fica cadastrado no seu e-mail. Então, tem gente que faz projeto de 6 meses com várias versões trial do MaxQDA. Enfim, então acho que às vezes isso pode ajudar também nesses projetos. Eu acho que o NVivo também tem versão trial, tem outras desse daqui.
Vou abrir só aqui a mensagem que a Amanda mandou, perguntando, né? O arquivo o evento vai ficar gravado, sim. Depois a gente consegue compartilhar com todo mundo, Amanda. E tô vendo aqui você usa o Atlas TI, né? Tá gostando bastante, tá perguntando se está complexificando demais o trabalho de avaliação. Olha, eis um ponto aqui que eu tinha colocado, né, de como a gente tem usado os CACDAs em relação a essas investigações, né, não só de avaliação, mas de pesquisa e intervenções. Assim, eu acho que às vezes a gente... Eu não acho que tenha um jeito certinho da gente usar ou de complexificar. Às vezes a gente pega uns macetes um dos outros, né? Eu vou abrir aqui no próximo slide, eu queria já entrar um pouquinho nesses exemplos, mas eu acho que a gente, normalmente o pessoal usa bem, né, para isso, código, texto, extrai o relatório, código, texto, extrai um relatório. Eu acho que onde a gente pode avançar sobre ele é na apresentação dos dados, né, de fazer outras análises de cruzamento, mas eu não acho que também tenha um passo a passo a seguir ou que pode ser melhor feito. O que eu acho que dá para a gente tentar automatizar algumas coisas é, por exemplo, se a gente faz uma pergunta relacionada a... Me fala, por exemplo, há quanto tempo você está na sua escola? E aí todas essas informações a seguir são informações de perfil. Eu acho que tem coisas que dá para automatizar quando você faz, por exemplo, 50 entrevistas, né? Então, você joga a palavra ali, por exemplo, boa tarde, meu nome é tal, normalmente as pessoas começam com isso. Para mim, às vezes, você pode colocar na busca lexical ali em cima, olá, boa tarde, ou essas palavras, encontrar o trecho que faz isso e automaticamente colocar que todos os trechos encontrados vão ser atribuídos naquele parágrafo, que você também consegue fazer isso, né? Você quer grifar uma frase, um parágrafo. Então, assim, vou pegar toda aquela resposta, vou pedir para o software taguear aquele parágrafo dizendo informações de perfil. Pronto, fiz isso. Segundo ponto, quero procurar quando a pessoa fala sobre a criança. E aí vamos dizer que você está perguntando especificamente sobre algum tema da criança, que é o desenvolvimento cognitivo. Então, vou grifar todos os trechos que aparecem a palavra desenvolvimento cognitivo. Isso, por exemplo, você está automatizando o processo. O que você tem que fazer depois é entrar no código, ver se todos os trechos que você grifou são atribuíveis ao que você está buscando. Aí você pode começar a limpar. Então, assim, estou falando algumas coisas que podem ajudar a, enfim, reduzir o trabalho, mas é isso, você não vai conseguir, dessa forma, fazer análise nenhuma. É simplesmente para você conseguir ajudar um pouco a automatizar algumas coisas, né? Para você não precisar, por exemplo, passar pelo texto inteiro num primeiro momento. Então, você fazer isso. E aí você vai nos trechos e começa a procurar ali se aqueles parágrafos realmente fazem sentido com o código que você criou. Ah, não fazem, beleza, você limpa isso. Aí depois você vai, entrevista por entrevista, fazendo uma leitura mais dinâmica para ver se teve algo que você perdeu e que poderia ser atribuível a um código. Eu acho que esse é um passo, assim, para quem trabalha com muita entrevista, muita informação. Eu, normalmente, trabalho com 20 entrevistas, 25. Acho que o máximo que eu fiz, assim, num projeto, em termos de ciclo, foram 30 entrevistas, né? Assim, tipo, 30 entrevistas iniciais, depois mais 30 finais. Então, eu sou a pessoa que gosta de passar entrevista por entrevista, lendo e grifando. Mas, às vezes, se tem muita informação, você pode automatizar um pouquinho isso e depois ir limpando e tudo mais. Aí, o que a gente pode fazer depois? Aí, eu acho que a gente senta no processo de análise. Então, você codificou, categorizou, como a gente falou, vou começar agora a classificar e ver se faz sentido ao que eu estava pensando no início do projeto, né? Ah, isso daqui realmente são as pessoas que estão usando a ferramenta. Beleza, então aqui são as falas sobre o uso da ferramenta. Isso daqui são pessoas que não utilizaram a ferramenta e que eu acho que tem um problema aqui. Enfim, então a gente anota ali como desafios e problemas de uso, atribui uma nova categoria, né, uma subcategoria. Então, acho que isso ajuda dessa forma. E aquela coisa de cruzando, né? E aí, aqui como um último ponto, assim, que apareceu também ali numa das questões, que eu cheguei a mandar uma mensagem, gente, para as pessoas que tinham se inscrito ali inicialmente, sobre algumas questões que eles tinham, né, sobre isso. E umas pessoas me mandaram algumas dessas questões, que eu até acabei juntando, e perguntaram sobre isso, né, sobre a importância de falar para os contratantes da avaliação sobre o software. E aí, como eu já disse, eu acho que a gente pode informar
para justamente conseguir ter essa legitimidade, enfim, ter esse apoio também deles sobre o uso, deles também conseguirem pedir que a gente consiga acessar informações a partir do software que podem interessar num processo avaliativo, num processo, né, de reporte de resultados. Aí eu queria já, a gente está no finalzinho, eu até acabei deixando umas coisas mais operacionais para o final, mas para mostrar alguns exemplos de alguns usos, tá? E aí também eu fico à disposição, acho que a ideia da gente fechar isso aqui é da gente também ter um espaço da gente conversando sobre o uso desses softwares e testando. Eu adoro, assim, ter um grupo que a gente vai trocando, dando ideias, mostrando ideias nesse sentido. Então aqui, por exemplo, eu fiz uma análise de discurso para uma avaliação em que a gente tinha aqui, são 10 entrevistados, eram diretoras de uma unidade, e aí a gente trabalhou com um construto social que é o estigma em saúde mental. Então, a gente via essas pessoas manifestavam alguns estigmas em relação a pessoas com saúde mental ou algum transtorno mental a partir da fala delas. E aí, com isso, como que eu fiz? Conversei com a equipe de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né? Então, assim, o que é o estigma para vocês? E aí eles foram bem conceituando, dizendo, estigma é quando a pessoa fala de forma, com uma conotação negativa sobre um transtorno, ou expressa algum tipo de valor, juízo de valor, ou comentários pejorativos para as pessoas que têm, ou porque elas acham que a pessoa pode ter algum tipo de reação que não faz jus ao que uma pessoa com transtorno mental tem. Então, por exemplo, aquela pessoa toma remédio, ela vai surtar. Então, são essas visões, né? Então, aí eu anotei um pouco isso, fui validando, e aí, ao longo das entrevistas, eu tentei buscar no T0, né, no tempo antes do projeto, e depois no tempo 1, após o projeto, como esses discursos apareciam nas entrevistas. Então, eu grifava o trecho em que a pessoa fala sobre isso. Então, quando a gente olha aqui, aí eu deixei até de forma, né, não nominável aqui, a gente vê que teve 2, 3, 4 pessoas que expressaram ali no seu discurso mais ou menos esse percentual de falas com trechos que expressavam algum estigma. Então, por exemplo, essa diretora aqui, 11% ali das falas dela, né, tinham algum tom de transtorno, de estigma em relação a transtornos mentais ou a pessoas que tinham transtornos. E depois no T1, a gente vê que essa pessoa ainda aumentou um pouco mais, enquanto as outras, essa daqui também aumentou, essa diminuiu e essa manteve o mesmo. Então, eu fui olhar o quanto esse código estigma, né, estava presente entre essas entrevistas. Então, antes do projeto, representava 1,2%, né, dos trechos grifados, e depois do projeto, 0,7%. Então, no geral, diminuiu, mas aquela ressalva que a gente coloca sempre no relatório, para algumas pessoas isso ainda aumentou. E são as pessoas que justamente, talvez... E aí a gente olhou pelo perfil delas, são pessoas que, no caso, tinham mais de 60 anos, né, tinham um histórico longo na escola, em que a gente também percebeu que algumas falas delas tinham um tom muito de atribuir problemas para essa geração de crianças e de adolescentes. Então, algumas coisas que eu consegui fazer, então, tipo, eu utilizei essa barrinha, eu coloquei ali no relatório para mostrar como isso aparecia. E embaixo eu coloquei os trechos que essas pessoas também transmitiam nos discursos. Um outro uso, assim, que eu acho que dá para fazer, e aí eu não sei se muita gente aqui já usou também, é de no documento. Então, você tem o documento, então, por exemplo, aqui eu tenho o nome, né? Então, era o T0, né? O tempo 0 do projeto, o vice-diretor da escola. Aqui o número de segmentos que eu codifiquei das entrevistas dele, tem o nome da escola, o cargo, e também aqui os anos, né? Aqui tá até errado, gente, tá somente números, mas depois foi atualizado, tá? Então, que a gente põe quantos anos a pessoa tá na escola. Isso é uma variável que você imputa ali na parte de variáveis de documento, e para mim ela acaba sendo uma informação de perfil que depois você consegue cruzar. Então, por exemplo, se eu quero ver se o código X, que eu atribuí aqui, que no caso eram boas práticas de gestão na escola, quem mais trouxe foi vice-diretor ou diretor, é só justamente eu selecionar ali nas variáveis, pegar em função e cargo, quase num Excel mesmo, né? Pegar da categoria função e cargo do documento, somente aqueles que têm a função diretor. E depois eu formo outro grupo com vice-diretor. E aí eu vejo a presença do código para esses dois grupos. E aí eu consigo dizer também, fazer alguma análise para ver se os vices trazem mais prática de gestão ou o diretor traz mais prática de gestão. Ao mesmo tempo, eu consigo fazer isso para anos. Então, se a pessoa está mais de 4 anos na escola, se ela tem uma experiência maior que justificaria, né,
ou conseguiria ter algum tipo de relação sobre ter ou não mais práticas de gestão, ou se estar menos tempo faz com que talvez ela, por ser mais nova, né, em termos de carreira, também faz com que ela tenha um olhar mais focado em gestão. Isso é uma coisa que dá para trocar. Nesse daqui, tá um pouquinho pequeno aqui, é porque, na verdade, até nem fui eu que acabei fazendo, foi uma assistente que trabalhou comigo num projeto que ela fez no NVivo, tá? Esse nem foi no MaxQGA. A gente procurou algumas palavras-chave quando a gente perguntava para eles sobre o que era escola de tempo integral para eles, né? Assim, então, a gente olhou a gente fez contagem de palavras, agregou palavras similares e fez esse percentual ponderado, até para a gente depois conseguir fazer uma árvore de palavras, né? Uma nuvem de palavras. E aí a gente também consegue no softwares fazer aquelas non-stop words, né? Então, palavras que você quer tirar. Então, tipo, você, e, de, para, né? Você tirar essas palavras e conseguir fazer uma árvore mais assim. Então, tipo, esse, por exemplo, eu fiz, esse não é do NVivo, esse aqui já é do MaxQGA, em que eu perguntei muito como que as pessoas estavam vivenciando esse retorno das crianças para as escolas no pós-pandemia em relação à saúde mental. E aí apareceram essas palavras-chave que foram mais ilustrativas, né? Que eu acho que também, ponto da avaliação é a gente também conquistar o leitor, ter uma coisa mais fluida de apresentação de resultados, né? Então, isso foi para complementar algumas coisas que a gente tinha mensurado, tanto quantitativamente, quanto também trazendo trechos dessas entrevistas. Aqui foram alguns pontos, né, que eu trouxe aqui, desses, mas também, assim, eu estou até com o MaxQGA aqui aberto, mas, enfim, acho que se a gente quiser agora comentar sobre algumas coisas desses usos, algumas coisas que a gente também pode pensar, algumas demandas que vocês acham, às vezes, que surge que o software vocês acham que não atende muito, ou que vocês têm dúvida se atenderia, acho que a gente pode ir trocando também por aqui. Deixa eu só voltar aqui para ver todo mundo. Faz sentido, gente? Eu vou tentar compartilhar com vocês do MaxQGA também para a gente vendo algumas coisas agora que a gente já vai fechando. Faz sim, Cássia. Só uma pergunta. Você acha que o uso do MaxQGA, desses softwares, eles fazem mais sentido mesmo para grandes volumes de dados quali ou avaliações que são menores? Você falou que começa a trabalhar, se eu não putei, certo, a partir de 20 entrevistas, se faz sentido também. Então, eu acho que depende muito, na verdade, Jéssica, do que as pessoas querem da avaliação, sabe? Mais do que a quantidade. Então, assim, se você vai aplicar um questionário simples, que é mais de checagem, que é quase tipo aqueles questionários que o pessoal do MDS aplica, né? Que é um questionário aberto, mas que você tem categorias e tudo mais, e você vai aplicar isso só para fazer uma checagem, eu, por exemplo, não utilizaria o software, porque eu acho que isso é uma coisa que você consegue fazer, e você vai provavelmente preencher num Excel ou num Google Form, então eu não utilizaria. Agora, se você vai fazer, que seja assim, 5 entrevistas em profundidade, né? Em que você quer olhar alguns pontos interessantes da fala dessas pessoas sobre aspectos que estão no foco da avaliação, por exemplo, um problema de implementação. Então, estou fazendo um projeto de educação rural, eu vou entrevistar 5 pessoas, uma da Embrapa, 2 agricultores rurais, um empresário que tem um projeto, enfim. E aí eu quero ver o que tem em comum quando a gente fala sobre manejo de terra. Aí, por exemplo, eu colocaria para justamente você conseguir cruzar e conseguir analisar esses trechos. Mas, então, assim, nessas situações que você quer avaliar uma implementação, por exemplo, eu colocaria, mesmo que fosse pouco volume. Agora, uma coisa que eu acho que é sem dúvida, se você vai trabalhar com 50 entrevistas, assim, eu vou dizer até 20, assim, 20 entrevistas, começou a trabalhar, gente, eu já colocaria o software desde o início, porque para mim já é muito dado. Eu sei que não chega a nível de Big Data e o pessoal trabalha, mas assim, para mim, 20 entrevistas que tenha 1 hora de duração cada entrevista, para mim já é muito volume, sabe? Eu não sei se é a idade, mas eu não, às vezes não tenho capacidade mais de ficar com 20 entrevistas soltas no Word assim e não conseguir olhar, sabe? Com certeza. Com certeza.
Legal, obrigada, viu, Cássia? Obrigada. Nossa, foi sensacional, gostei muito. Imagina, eu que agradeço. Deixa eu pegar aqui um comentário que a Mila mandou. Ai, Mila, que bom que você perguntou disso. Você usa a transcrição no Max.TJ, que ela se recorda um pouco de ter a funcionalidade. Sim, gente, tem isso. Isso é uma das maiores críticas, gente. Olha, a gente tem tanto software, programação, assim, Paulo já tentou criar um robozinho, não foi, Paulo, para fazer transcrição de áudio, mas, assim, tem aqui, deixa eu até mostrar, tem uma parte aqui deixa eu tentar abrir aqui para mim. Tem uma parte aqui das ferramentas, deixa eu só lembrar onde era. Porque, então, dá para ver que eu já não uso, né, Mila? Eu não cheguei a usar. Mas aqui você consegue fazer transcrição, tá? Com carimbo de data e hora. Então, você importa o arquivo. Então, ó, você consegue até importar de outros, se você utiliza outras ferramentas, você consegue importar essas transcrições ou justamente fazê-las aqui. E aí você consegue ir controlando o tempo e fazendo essa transcrição. Então, você consegue voltar 10 segundos, deixando uma automatização para você conseguir fazer. Mas você precisa também fazer tudo aqui. O software não lê as transcrições, né? Então, a gente sofre ainda com esse ponto. Eu, normalmente, coloco o custo de transcrição nos projetos, assim, né? Eu sempre acabo colocando para fazer, porque eu tenho traumas horríveis da graduação de fazer transcrição. Então, às vezes, eu tenho dificuldade muito grande, assim, de ter até saúde mental para fazer. Mas o que eu acabo fazendo, às vezes, é trazendo as transcrições para cá, e eu acabo colocando o carimbo de data e hora, porque aí ele cruza o áudio com a transcrição que você já tem. E aí isso às vezes ajuda você, se você está fazendo uma análise, perdeu alguma palavra. A Karina falou aqui que queria sugerir uma outra atividade de Evalue para capacitação de preparação de material quant ou mistos para utilização de softwares de avaliação. Ah, esse está aí, a Jéssica já vai anotar, então. Para a gente utilizar, porque uma coisa é fazer no papel Excel, é saber usar o software X ou Y, mas tem um conhecimento nesse meio do caminho que me parece interessante e pouco apresentado. A gente só precisa de tempo para fazer, né, Jéssica, para sentar para fazer material. Já está difícil as outras coisas. Sim. Mas acho que a Amanda fez um comentário aqui também, que a inteligência artificial tem ajudado ela a fazer a transcrição. Na nossa época tinha esse recurso, mas se eu não me engano ele era pago, não era para a versão Trio. A Márcia, né, que era a líder da avaliação da nossa equipe, ela achou até um software, mas assim, eu acabei fazendo, acho que mais da metade das transcrições depois, e no final a gente viu que não estava valendo muito a pena, porque eu estava que repassar em cima de todas as transcrições. Então, me deu um retrabalho, porque ele entendia algumas coisas erradas, se o interlocutor falava muito rápido também, ou algumas siglas, ele não colocava a sigla certa. Então, foi um trabalhão, assim, essa parte da transcrição. O que eu acho que, se por um lado dá um trabalhão, mas é interessante você reescutar e pegar algumas coisas também que você eventualmente não tinha, de análise mesmo, crítica de escuta, assim, que talvez você não tinha pegado na primeira, mas eu confesso que dá um baita de um trabalho. Se tivesse uma ferramenta que auxiliasse, seria muito interessante. Eu tentei o Transcriptor, que até você comprava o pacote e tudo mais. O pessoal já falou de usar a Amanda até mandou aqui, acontece às vezes, até porque no geral esses apps funcionam em inglês. Então, e eu também tentei pelo Google Docs, né? Porque no Google Docs você também tem a opção de fazer. Mas, bom, só para ver, gente, eu falo muito rápido. Quando eu coloco isso, o software, qualquer leitor, enfim, não consegue colocar isso de forma assim. A gente tem que sempre fazer essa análise, né? Mas até ia comentar sobre essa coisa de inteligência artificial. É recente, tá, gente? No MaxQDJ agora eles criaram um assistente aqui de inteligência artificial que ajuda você a estabelecer resumo para os códigos. Então, basicamente, mostrando aqui, né? Eu mapeei práticas relacionadas ao modelo de ensino médio integral. Então, eu, por exemplo, criei uma categoria que é projeto de vida, que são escolas que elas falam sobre o projeto de vida. Então, por exemplo, dentro de ações dentro do projeto de vida, né, que é uma dos componentes das escolas de tempo integral. Então, ela colocou aqui, ó. Atualmente, uma coisa que tem sido muito interessante é que nós temos um Instagram, né, que eles trabalham dentro disso. A rede social do PV é muito bacana, é uma coisa que atualmente com a pandemia nós passamos a usar mais, então eu taguei essa parte. Aí tem outro trecho em que a pessoa conta aqui que eles estão fazendo ações de profissões, né?
Então, são vários trechos que falam sobre isso. Diz esse assistente de inteligência artificial aqui, que se eu clicar aqui, ele vai criar um resumo, tá? A partir disso. Então, deixa eu só logar aqui. Ele diz que, enfim, ele consegue justamente criar um resumo a partir dos códigos que eu grifei. Eu fiz isso para um outro projeto, e não deu muito certo não, mas porque eu ainda não tinha quantidade de códigos grifados suficiente sobre isso, tá? Ele não tinha feito essa análise. Vamos ver se ele consegue. Deixa eu ver. Português. Ok. Esse tá no nome Milena por causa que o meu computador foi atualizado com esse nome aqui, tá, gente? Porque eu fui fazer um backup e eu deixei salvo com o nome da antiga usuária, mas tudo bem. Deixa eu só... Ele tá criando, então, um resumo aqui. Vamos ver o que ele vai aparecer. A Mila também falou que usou o transcriptor, né? E o custo do transcriptor também não é barato dentro disso. E aí aqui ele vai, o que eles estão falando nessa última versão do MaxJ é que a atualização que eles fizeram tanto cria resumo, como também cria outras formas de você fazer análise do texto final. Então, assim, ele não cria categorias. Esse foi o resumo que ele criou. O modelo de MI tem como foco o projeto de vida dos estudantes, que é acompanhado semanalmente por um professor responsável. A escola tem cuidado especial com a proficiência dos alunos, com avaliações de entrada e saída para identificar. A escola utiliza o Instagram do projeto de vida para se comunicar com os alunos. E aí eu também consigo fazer uns ajustes do tipo, eu quero que esse texto fique em bullets e tudo mais, para informar. Mas, assim, eu acho que ele ajuda para você fazer nos relatórios, você ver o que você precisa dizer, né? O que você precisa tratar, mas ainda assim o resumo não é tão confiável quanto uma análise de um pesquisador que está por trás, sabe? Se não me engano, ele tem resumo para isso, e ele tem um resumo também, que eu não vou lembrar qual que era, mas ele faz, acho que, resumo para o documento, que aí não ajuda muito também, né? Porque o documento, a gente não quer um resumo da entrevista, né? A não ser que às vezes você tem que reportar para um contratante do tipo, o que essa entrevista falou? Aí você coloca ali os trechos, ele consegue fazer esse resumo para você. Mas normalmente ele faz do código. Isso daqui. Que mais? Lucas, essa inteligência Oi. artificial, como todas as outras, né, o uso dela tem que ser... Ela vem para ajudar e não para fazer todo o trabalho, né? Então, ela tem que olhar mais para também... Mas eu já pensei nisso, porque, por exemplo, para o outro projeto que eu vou fazer, eu vou pegar eu vou fazer o resumo, né? E vou subir o resumo para eu lá conseguir ver o que eu preciso falar. E aí eu vou voltar para o texto e vou complementando, né? Então, assim, entendo que talvez essa inteligência artificial aqui faz um resumo para ajudar nesse sentido. E aí ele começa a ajudar um pouco a você entender a análise que você poderia fazer. Então, acho que isso pode ajudar. Mas a Amanda está falando aqui que no Atlas TI, nessa versão, tem um beta de inteligência artificial para ajudar na codificação. Mas ainda achei que atrapalha mais do que ajuda. O meu receio de pessoa controladora é do tipo, será que ele vai criar uns códigos que não fazem sentido para mim, que vai mais me atrapalhar do que me ajudar? Porque eu faço umas coisas assim, eu crio, por exemplo, eu criei um código aqui que é corresponsabilidade, desse daqui. Por quê? Porque eu comecei a ler as entrevistas e comecei a ver que a palavra corresponsabilidade é muito presente na fala dos diretores de escola de tempo integral. A gente corresponsabiliza os alunos e tal. E aí eu falei, quer saber? Eu vou procurar se essa palavra está muito presente. E aí, como que a gente faz isso daqui? A gente vem aqui no Max Diction e coloca palavras-chave do contexto. E aí eu posso procurar. Então, essas foram várias palavras que eu procurei. Eu coloco qual palavra eu quero procurar, se é em todos os documentos, ou eu posso ativar alguns documentos, porque, por exemplo, nesse projeto aqui, eu trabalhei com escolas selecionadas, que são escolas da intervenção, e escolas de controle. E na escola de controle a gente não fez análise, tá? Mas a gente tinha as transcrições. E aí eu peço para ele procurar essas palavras, e aí ele me trazer o contexto. Então, 5 palavras antes e 5 palavras depois. E aí ele faz essa busca para mim de quantas palavras, em quais trechos essas palavras aparecem. E aí, como eu falei, se você tiver muita informação, você pode talvez automatizar, te atribuir, depois você vai lá olhar. Então, por exemplo, tutoria e tutor. Isso aparece assim. Então, ele aparece aqui qual que é o grupo de documento, contexto, então, o que a pessoa falou, em que momento, eu consigo aqui organizar, colocar em
ordem alfabética, ver qual foi o documento, né, para ver a escola. E aí, o que eu consigo fazer? Vamos pensar que eu tenho muita entrevista e eu quero só olhar os trechos que falam de tutoria, para depois eu ajustar meu código. Eu posso vir aqui e colocar, atribuir código, autocodificar os resultados da pesquisa com um novo código. Então, eu venho aqui, crio o código, por exemplo, tutoria a checar. Então, é um código que eu vou criar só para depois eu fazer esse vasculhamento, né, assim, para esse detalhamento. A checar. E aí eu quero que ele grife todo o parágrafo, porque é isso, eu não sei até onde vai, onde não vai as coisas. Então, parágrafo, eu vou colocar aqui a cor rosa para ver. Ele vai grifar todos os segmentos que ele encontrou aqui nessa busca. Então, assim, o ruim é assim, ele vai grifar desde a minha pergunta, se eu falei a palavra tutoria, até como a pessoa fez. Então, ok, 122 segmentos codificados. Aí, quando eu venho aqui, tá aqui o código tutoria, a checar. Eu abro todos os códigos e eu consigo ver o que ele grifou. E aí, aqui eu posso, por exemplo, eliminando. Então, por exemplo, vamos ver se tem alguma pergunta que eu tenha feito. Deixa eu olhar aqui. Ó, por exemplo, vamos dizer que esse trecho não me interessa, porque ele não está falando, não está entrando no detalhe da tutoria. Eu venho aqui e coloco excluir item selecionado. Aí ele vai pedir aí ele vai confirmar e eu tiro esse daqui. E aí eu continuo olhando. Então, se eu ia olhar, por exemplo, 25 documentos para procurar trechos de tutoria, que é uma coisa específica que eu queria fazer, eu tenho os códigos com os trechos que falam sobre isso, e aí agora eu consigo limpar. Mas é isso, tá também fadado a erro, né? A gente pode, às vezes, ter um trecho em que a pessoa não falou tutoria e que ela estava falando sobre isso, mas assim, às vezes é difícil, né? Porque é um termo que a pessoa já vai utilizar ali para explicar sobre essa parte do projeto. Enfim, gente, acho que é isso. Só mostrar uma última parte aqui, que é a análise de variáveis, que eu tinha comentado, que eu sempre insisto nessa, porque eu acho que a gente usa pouco na parte dos Hackdas e que eu acho que a gente poderia usar mais, que eu acho que é isso, da gente conseguir colocar informações que a gente gostaria sobre o projeto. Então, aqui eu consigo, por exemplo, criar... Deixa eu voltar para cá. Peraí, fui no editor, aqui. Eu consigo criar novos códigos para isso. Então, por exemplo, eu quero criar um código aqui que é idade do respondente. Como cada arquivo é uma entrevista, então, tipo, eu consigo pôr essa informação aqui, colocar essa uma informação categórica de número inteiro, decimal, clico aqui, e aí todo documento, agora que eu abri, ele vai ter a idade do respondente. Então, por exemplo, aqui essa pessoa tem 35 anos. E aí, quando eu começo a fazer esse tipo de coisa... Eu só vi em cópia esse documento, tá, gente? Eu não tô acabando com a avaliação, não. Esse aqui foi de uma avaliação que já acabou até. E aí eu consigo fazer umas análises cruzadas no sentido de métodos mistos, em que eu pego ativar documentos pelas variáveis. Então, eu vou pegar a idade do respondente, certo? Eu quero todo mundo que tem mais de 30 anos. Então, tem que ser maior ou igual a 30. Olha, já me mostrou que são 2. Então, eu ativei esses documentos. Aí agora eu quero olhar análise de similaridade para esses documentos. Eu quero ver quantas... desculpa, a tabela de referência cruzada. Eu quero ver quantas pessoas falaram sobre, por exemplo... É que eu tenho que acessar os códigos. Deixa eu ver quais são os códigos. Falaram sobre a transição ensino fundamental e médio, redução e combate, para os documentos ativados. Vamos ver. Aí ele vai me mostrar. Então, ó... Das escolas selecionadas, dessas 2 pessoas, né, que têm mais de 30 anos, foram 2 trechos atribuídos à tutoria. Dessas daqui, de perfil de escola, sobre o bom desempenho da escola, essas 2 pessoas trouxeram informação. Então, assim, eu consigo começar a olhar como está a presença de códigos a partir do perfil dos respondentes. E aqui, bom, aqui eu coloquei em quantidade, mas eu consigo pôr em percentual também, né? Então, eu estou olhando aqui códigos, às vezes, que tem poucas quantidades. Então, eu consigo olhar também, assim, em relação percentual. E aí, eu consigo fazer essas análises a partir disso. Então, aquele termo corresponsabilidade, por exemplo, só apareceu para um deles. Então, aí, a partir daí, eu consigo fazer algumas anotações. E aí, um ponto que eu acho que é esse. A gente consegue fazer anotações no código também, para dizer, olha, esse código mostra aqui. Aí você já deixa aqui sua análise meio que anotada, para depois, quando você for fazer o relatório, você não precisar, enfim, criar tudo ali. Você só vai copiando o que você conseguiu identificar a partir disso.
Então, por exemplo, trabalho com sonhos. Eu vim aqui, eu criei isso daqui um tempo. Então, posso dizer, a partir da leitura dos códigos, vemos que os diretores das escolas do Espírito Santo são os que mais fazem esse tipo de informação. Fazem mais esse tipo de informação, de iniciativa. Tá. Eu posso deixar aqui no resumo, eu também posso colocar aqui em cima. E aí eu fecho, ele deixou salvo aqui. Então, quando eu for fazer a análise do relatório, eu só pego e copio as análises que eu vou fazendo a partir do que eu vou lendo do material. E acho que é isso, gente. Já passei aqui 10 minutos, mas eu quis mostrar um pouquinho, assim, algumas coisinhas que a gente consegue também ir procurando a partir disso. Karina mandou uma carinha de cabeça explodindo. Eu não sei se foi por causa das variáveis, Karina, mas quando eu descobri as variáveis de documento, assim, para fazer esses cruzamentos, foi o que me ajudou muito. Eu acho que o grau de dificuldade tão parecido quanto R. Então, tá de boa. Do quê? Ah, o grau de dificuldade de fazer essa análise? Tão parecido quanto usar o R. Tá de boa, então. Olha, eu assim. não sei, porque eu tô com dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de usar o R, você sabe bem, né? Mas é porque eu acho que a gente vai anotando também. Eu tenho um caderno que eu vou anotando coisas do MaxJ, porque senão eu não lembro onde fica as funcionalidades, sabe? Você está me deixando feliz. Boa notícia sobre o... Aqui, Cássia. É uma boa notícia. Pode ser, na minha Acho que opinião. tá com o microfone aberto. Deixa eu tentar. Acho que era isso, gente. Karina, também. Dificuldades ao R eu tenho todas ainda, mas eu vou me esforçar ainda para mexer, assim. E eu acho que a ideia, assim, depois eu posso mandar e-mail para todo mundo, eu deixo todo mundo, né, com o e-mail. Se alguém quiser, se alguém não se inscreveu ou quer mandar aqui o e-mail, caso não tenha aparecido ali na lista de inscrição, podem mandar aqui que eu vou tentar mandar um e-mail geral, assim, compartilhar alguns textos, algumas coisas legais. Se vocês quiserem, eu posso até mandar um projeto aqui meu que eu tenha feito para vocês verem, enfim, alguma coisa também. Eu sempre gosto de, às vezes, de receber algumas coisas que as pessoas fizeram para a gente também aprender um pouquinho, tá? Então, fiquem à vontade também para mandar e-mail aqui e a gente tentar, vamos dizer assim, fomentar essa rede aí da gente utilizar mais, tá bom? E muito, muito obrigada, gente. Foi uma primeira tentativa da gente fazer essa conversa. Espero que a gente tenha outras oportunidades e que a gente vá trocando mais sobre isso. E vamos tentar continuar essa conversa, mesmo que seja aí um momentozinho aí curtinho durante a semana, a gente tenta ver, tá bom? Obrigada, viu, Carla? Amei. Eu que agradeço. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todo Tchau, mundo. tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.